On? Amen. Amém. Yes. Praise the Lord, saints. Louvado seja o Senhor, santos. He comes. He comes. Ele vem. He comes. Ele vem. Oh, may the Lord come again tonight. Oh, que o Senhor venha novamente nesta noite. May we have the Lord's presence. Que nós tenhamos a presença presente do Senhor. Amen. Well, I think we need to start with our challenge. Então, acho que devemos iniciar com o desafio que Can't foi forget lançado. So, all those who are under the age of 30, Então, todos aqueles abaixo da idade de 30 anos, please stand up. por favor, levantem-se. Okay, good. Ok. All right, brother. So, 2 verses, right? 2 versículos, certo? Okay. All right. So, what's the reference for the first verse? Qual a referência para o primeiro versículo? Hebrews 9:28. Okay, Hebrews 9:28 or 26? 28 ou 26? 28. Okay, Hebrews 9:28. All right, ready? Estão prontos? Go. Vão! Okay, wait. Peraí. No. Okay, you 3 brothers, come up Vocês, here. 3 irmãos, venham aqui. You 3 brothers. Everybody stay standing. Os demais fiquem de Brothers, pé. how about you get around this microphone right here Vocês 3 aqui nesse microfone. and release your spirit. E liberem o seu espírito. Release your spirit Liberem o espírito. strongly. De maneira forte. Then all of them can stay with you. They follow you. E então todos os demais o seguirão. All ready. Prontos? Go. Vão! Assim também Cristo, tendo sido oferecido uma vez para sempre, a fim de levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, Amen. aos que os aguardam ardentemente. Amém. Amen. Amém. Okay, good brothers. Very good. Muito bom, That was irmãos. good leading us in those verses. Vocês Ok. foram uma boa liderança para esses versículos. Now the second verse is E o segundo versículo qual é? Revelation Apocalipse? 22:20. Yes. Okay. All right, here we go. Ready? Go. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém. Okay, all the sisters, go ahead and you repeat it to us. Todas as irmãs, por favor, repitam para nós. Ready? Estão Go. prontas? Vão. Amém. Amen. Very good. Thank you, saints. Muito Thank bom. you. Obrigado, santos. Now, brothers and sisters, do you realize it was in 1922 that the Lord called Brother Watchman Nee? Irmãos, vocês percebem que foi em 1922 que o Senhor chamou o irmão Watchman Nee? That was 100 years ago. Isso foi há 100 anos. And the Lord has kept us in His recovery for 100 years. E o Senhor tem nos preservado na sua restauração por 100 anos. That is not a small thing. Isso não é uma coisa pequena. I had a professional relationship with a gentleman who was in the same field I was in. Eu tenho um relacionamento profissional com uma pessoa que está no mesmo campo de trabalho que o meu. And he studied Christian groups. E ele
estudou grupos cristãos. And one of the things he told me is that when something new begins in Christianity, E uma das coisas que ele me disse foi que quando algo de novo acontece no cristianismo, that it typically lasts for between 30 and 40 years. tipicamente isso dura entre 30 e 40 anos. Because then the founders pass away. Porque então os fundadores se vão And the next generation drifts away. e a geração seguinte desaparece. So young people, Então jovens, those who are under 30, aqueles que estão abaixo de 30 anos, you are the next generation of the Lord's recovery. vocês são a próxima geração da restauração do Senhor. And your usefulness to the Lord and to the Lord's recovery E a utilidade de vocês para o Senhor e para a sua restauração will be based primarily on one thing. estarão baseadas primariamente em uma coisa: How much of the word of Christ is dwelling in you? o quanto da palavra de Cristo tem habitado em vocês. We should, when you're young, memorize verses. Quando você é novo, memorize versículos. What you memorize when you're young stays with you your whole life. O que você memoriza quando ainda é jovem permanecerá com você durante toda a sua vida. I memorized some verses when I was 10 years old that I still remember today. Eu memorizei versículos quando eu tinha 10 anos de idade que eu ainda os lembro hoje. Brothers and sisters, we need to let the word of Christ dwell in us richly. Irmãos e irmãs, devemos permitir que a palavra de Deus habite ricamente em nós. That let is an active word. Esse permitir, esse deixar, significa algo ativo. Let the word dwell in you. Deixe que a palavra de Deus habite ricamente em vós. Let me ask every one of you, Deixe-me perguntar a cada um de vocês, especially those under 30, especialmente aqueles abaixo de 30 anos, do you have a reading schedule of the word? vocês têm uma programação de leitura da palavra? I'm not asking you, do you read the word? Eu não estou lhes perguntando se vocês leem a palavra. Do you have a reading schedule? Vocês têm uma programação de leitura? If you just read the word occasionally, Se você simplesmente ler a Bíblia ocasionalmente, maybe in the meetings, quem sabe nas reuniões, in home meetings, ou em reuniões de casa, young people's meetings, na reunião de jovens, conferences, nas conferências, brothers, I'm telling you, that will not let the word dwell in you richly. irmãos, isso não fará com que a palavra de Deus habite ricamente em vocês. The word may dwell in you occasionally. A palavra pode habitar em vocês ocasionalmente. Brothers and sisters, consider Irmãos e irmãs, considerem a reading schedule of the Word of God. ter uma programação de leitura da palavra de Deus. It's not a matter of how much you read. Não se trata do quanto você lê, It is how consistent you read. mas de quão consistentemente você lê. That you are a person who stays in the Word of God. Que você é uma pessoa que permanece na palavra de Deus. I mean, the Word does so much in us. A palavra faz tanta coisa em nós. One thing it does, according to Ephesians 5, is it washes us. Uma das coisas que ela faz, segundo Efésios capítulo 5, é que ela nos lava. By virtue of living in this age, we just get dirty. Por simplesmente vivermos nesse mundo, nós somos contaminados. Driving down the street, you get dirty. Ao dirigir nas ruas, você é contaminado. Looking at billboards. Você olha para quadros, outdoors. Is it sinful? No, but you get dirty. Aquilo é pecaminoso? Não, mas você fica contaminado.
Brothers and sisters, we need the Word to be washing our inner being every day. Irmãos, precisamos que a palavra de Deus venha nos limpar interiormente todos os dias. Reading the Word. Ler a palavra. Pray reading the Word. Ler com oração a palavra. Don't be easy on yourself. Não facilite para si mesmo. Hold yourself accountable. Preste conta a si próprio. Have a schedule. Tenha uma programação. A reading schedule. Uma programação de leitura. That you know every day of the year you will be touching the Word of God. De maneira que em cada dia do ano você estará tocando a palavra de Deus. And it's so convenient these days. E é tão conveniente nesses dias. Probably most of you have the the Bible on your phone. Provavelmente todos vocês devem ter a Bíblia no celular. It's so close, Está tão perto, but so far away. mas ao mesmo tempo tão distante. If we don't have a schedule to read it, Se não tivermos uma programação de leitura. the young people especially, Os jovens especialmente. the future of the Lord's recovery in Brazil O futuro da restauração do Senhor no Brasil has everything to do with the young people being filled with the Word. tem tudo a ver com os jovens serem cheios da palavra. It's not enough to just be around the recovery. Não é suficiente simplesmente estar ali ao redor da restauração. It's not enough to just show up at conferences. Não é suficiente simplesmente aparecer em conferências. Brothers, something needs to happen inside of us. Irmãos, algo precisa acontecer dentro de nós. The Word of God operates in us. A palavra de Deus opera em nós. It's sharper than a two-edged sword. Ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes. It can do things in our being nothing else can do. Ela pode fazer algo em nós que nada mais pode fazer. I hope all those under 30 take this seriously. Eu espero que todos aqueles abaixo de 30 anos tomem isso de maneira séria. It's too easy to say, well, I'm really busy right now. É muito fácil dizer, eu realmente estou ocupado agora. But when I'm not busy, then I'll start reading the Bible. Mas então, quando eu não estiver ocupado, eu vou começar a ler a Bíblia. If that's your attitude, you will never read the Bible. Se essa for a sua atitude, você jamais lerá a Bíblia. You have to be aggressive in this matter. Você precisa ser agressivo nessa questão. Take it very seriously. Tomá-la de maneira muito séria. Not just for yourself, Não apenas para si mesmo, but for the Lord's move in Brazil, mas para o mover do Senhor no Brasil. for the Lord's move in South America, Para o mover do Senhor na América do Sul. for the Lord's move on this earth. Para o mover do Senhor nessa terra. We need to be full of the Word of God. Precisamos ser cheios da palavra de Deus. Amen. Amém. Okay, that has nothing to do with the message tonight. Bom, isso não tem nada a ver com a mensagem dessa noite. Amen. But Amen. thank you for all the young ones to stand up. Mas obrigado por todos os jovens que se levantaram. Amen. Amém. Oh, may the Lord continue in His recovery until He returns. Oh, que o Senhor continue com sua restauração até que Ele volte. May we be faithful. Que sejamos fiéis. Having done all, stand. E após tudo isso, permanecer. Stand in the body Permanecer no corpo. with the whole armor of God Com toda a armadura de Deus. that you can only have in the body, Que você apenas pode ter no corpo. but some need to stand. Mas alguns precisam permanecer. Amen. Amém. Okay. All right, tonight, I know that by this point, we're probably a little tired. Eu sei que a esta altura muitos estão cansados, um pouco cansados. We had two messages yesterday. Tivemos duas mensagens ontem, We've already had two earlier today. já tivemos duas mais cedo hoje. The good thing is this. E a boa coisa é isso. If you're really tired Se você realmente estiver cansado and you need to take a little nap, e você precisar tirar um cochilo, Brother Lee said the best place to take a nap is in the meeting.
O irmão Lee disse que o melhor lugar para você tirar um cochilo é na reunião. Because you might wake up and get something. Porque você pode acordar e receber algo. So we won't condemn you. Então não iremos te condenar. We'll just pray for you. Simplesmente oraremos por você. Amen. Amém. So do you have some more room, more appetite for the word tonight? Então você tem mais espaço e mais apetite para a palavra de Deus agora? Amen. Amém. I do too. Eu também. Okay, we're on message 5. Estamos na mensagem 5. Let's just jump right into this message now. Vamos pular diretamente para essa mensagem. And in fact, let's start by reading Roman numeral 1 and Roman numeral 2, which are the only two Roman numerals in the outline. Então vamos iniciar lendo os dois algarismos romanos, o 1 e 2, que são os únicos desta mensagem. 1 and 2. 1 e 2. Go. Vão. A fim de nos preparar para a vinda do Senhor. Maintain. Nossa vitória. Two now. Amém. Amen. So we are still on the aspects of making ourselves ready for the Lord's return. Então ainda estamos nos aspectos de nos prepararmos para a volta do Senhor. And tonight we cover two more aspects. E essa noite cobriremos mais dois aspectos. In Roman numeral 1 we have the aspect of having a revived living. Então no algarismo romano 1 nós temos o aspecto de ter um viver reavivado. And in Roman numeral 2 we have the aspect of a labor of shepherding. E no algarismo romano 2 temos o aspecto do labor de apacentar. Now there is a phrase that's used in both of those Roman numerals. Can you find what phrase that is? Há uma frase que é utilizada nos dois algarismos romanos. Vocês conseguem identificá-la? In order to... Not that one. Yeah. Maintain our victory. Maintain our victory. They said the first one. Yeah. Okay. There are two phrases used. Na verdade, há duas frases que são repetidas em... Not the first phrase. Não é a primeira frase. In order to make ourselves ready. A fim... Okay, we've already said that one. Então, todos já dissemos essa, a fim de nos preparar para a vinda do Senhor. What other phrase is used in both Roman numerals? Qual é a outra frase utilizada em ambos os algarismos romanos? Yeah. Maintain. Maintain. Amen. Okay, maintain our victory. Manter a nossa vitória. Brothers and sisters, this is a big key tonight. Irmãos e irmãs, essa é uma grande chave esta noite. Because this gets at the point that the Lord has already become the victor. Porque isso entra no ponto de que o Senhor já é o vencedor. An overcomer is not a really spiritual person. Um vencedor não é uma pessoa super espiritual. An overcomer is not a super strong person. Um vencedor não é uma pessoa super poderosa. An overcomer is one who maintains the Lord's victory. Um vencedor é alguém que mantém a vitória do Senhor. He has already overcome. Ele já venceu. Listen to, let's see, no, it's not, let me read you a verse. Deixe-me ler um versículo para vocês. John 16:33. João 16:33. John 16:33. João 16:33. I'll let you get there. 16:33. Yeah. Okay. How about if you all, whoever has it could read it with our brother. Quem tiver pode ler com o nosso irmão. Essas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tendes aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Who overcome? Quem venceu? Senhor.
Amém. The Lord. O Senhor, I have overcome the world. eu venci o mundo. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, can we overcome the world? nós conseguimos vencer o mundo? The world that lies in the evil one? O mundo que jaz no maligno? Are we that strong? Somos tão fortes assim? No. Não, No. não. But guess who has overcome the world? Mas adivinhem quem venceu o mundo? The Lord. O Senhor! The overcomer is in you. E o vencedor está em você. How could we ever dream to be overcomers? Então como sonharíamos em ser um vencedor? Only because the overcomer lives in us. Simplesmente porque o vencedor vive em nós. You know, when the Lord went to the cross, he said, "It is finished." Sabem, quando o Senhor estava na cruz, ele disse, está consumado. And when you look at from a human standpoint, E quando você vê isso do ponto de vista humano, you can say, "Wow, yeah, it's really finished." você pode dizer, uau, realmente está consumado. The Jewish religionists, A religião judaica, os religiosos judaicos and the Roman politicians, e os políticos romanos, they killed the Lord. eles mataram o Senhor. It's over. Sim, It's tá finished. acabado, tá consumado, tá finalizado. That's not what the Lord meant. Mas não é isso que o Senhor quis dizer. He meant, "I won the victory. Mas ele quis dizer, eu venci a vitória. I won the victory. Eu obtive a vitória. I accomplished a tremendous, wonderful redemption. Eu realizei uma redenção tremenda. It's finished." Está consumado. Brothers, our Christian life Irmãos, a nossa vida cristã is a matter of maintaining that victory. é uma questão de mantermos essa vitória. We're not trying to have our own victory. Não estamos tentando ter a nossa própria vitória. The overcomer lives in O us. vencedor vive em nós. And actually, the duty of the church E na verdade, o dever da igreja is to continue the Lord's victory on earth. é continuar a vitória do Senhor na terra. Thank the Lord. Graças ao Senhor. This is a big key to having a revived living. Essa é uma grande chave para termos um viver reavivado. We just can't do it. Nós simplesmente não podemos fazer. And to enter into a labor of shepherding. E então entrar num labor de apacentamento. Oh, we just wear out. Nós simplesmente nos cansamos, nos esgotamos. We just wear out. Nos esgotamos. We lose heart Nós desanimamos. very quickly, Muito facilmente. right? Have you ever tried to shepherd someone who didn't want to be shepherded? Você já tentou apacentar alguém que não queria ser apacentado? I mean, it takes one rejection. I'm done. I tried. Depois I de tried. uma rejeição, tá bom, já fiz minha parte, tá bem. I tried to shepherd him. Eu tentei apacentá-lo, He's not open. mas ele não está aberto. I remember Brother Lee made this comment in the ministry. He said, "Don't say you can't shepherd someone until you've tried 10 times." E o irmão Lee fez certa vez um comentário, ele disse, não diga que você não consegue apacentar antes de você ter sido rejeitado pelo menos 10 vezes. 10 times. 10 vezes. So 9 times they say, "No, go away. E se na 9ª vez ele disser, vai embora, não, I don't want to talk to you." não quero falar com você. But maybe the 10th time. Mas talvez na 10ª vez. They say, "Oh, well, okay, come on in." Talvez na 10ª vez ele, tudo bem, vá, entre aqui, vá. Brothers, we need an overcoming life. Irmãos, precisamos de um viver vitorioso. We need to maintain the victory that Christ has already accomplished. Temos de manter a vitória que o Senhor já realizou. Amen. Amém. Okay, well, I think we'll just go on. Let's go back and let's read again Roman numeral 1 all together. Vamos ler novamente juntos o Algarismo Romano 1. A fim de nos preparar para a vinda do Senhor. Precisamos manter a nossa vitória, tendo um viver reavivado, um viver sem renovar diariamente.
Amém. Well, amen. Amém. You know, before our brother Lee passed away, Antes de o nosso irmão Lee partir para o Senhor, in those years right before his departure, naqueles anos próximos à sua partida, he was very burdened about this matter of revival. ele estava com muito encargo a respeito dessa questão de reavivamento. He was very concerned for the Lord's recovery, Ele estava muito preocupado com a restauração do Senhor, that we were becoming formal, de que nós nos tornássemos formais, even legal, até mesmo legais, and not that living, mas não vivos, not that active. não ativos. So he ministered a lot about revival. Então ele ministrou bastante sobre reavivamento. And not in the way that traditional Christianity talks about revival. E não na maneira pela qual o cristianismo tradicionalmente fala sobre reavivamento, Where revival is viewed as an event onde o reavivamento é visto como um evento. that you're dead, Você está morto, and then you go to revival and you get inspired. e aí você vai para um reavivamento e você é inspirado. And that's a very common, there's nothing wrong with it, but that's a common concept of revival. Então, não há nada de errado com isso, mas esse é um conceito comum a respeito de reavivamento. But this was not what our brother was talking about. Mas não era disso que o nosso irmão estava falando. He was talking about a day by day Ele estava falando de um dia após dia, renewing, de um renovar diário, reviving, um reavivar, a metabolic process um processo metabólico, that we get changed inwardly. mediante o qual nós somos mudados interiormente. And Brother Marty and I have been laboring in a certain aspect of the service in the United States. Eu e o irmão Marty temos servido em alguns aspectos lá nos Estados Unidos, Related to the Lord's move in the United States. relacionados ao mover do Senhor ali nos Estados Unidos. And we've been getting into some of this ministry with some of the co-working brothers. E nós vimos algo desse ministério com outros cooperadores. And again, Brother Lee's so burdened. If we are not revived, we don't have anything. E o irmão Lee tinha tanto encargo de que se nós não estivéssemos reavivados, nada aconteceria. If we're not living, Se não formos vivos, we could have the best truth, nós podemos ter a melhor verdade, the top practices, as práticas mais elevadas, but have no impact. mas sem qualquer impacto. And he was just imploring us, E ele estava simplesmente nos implorando: you need to be revived. vocês precisam ser reavivados. But he didn't just leave it with, you need to be revived, so figure it out. Mas ele não simplesmente nos deixou assim, não, vocês precisam ser reavivados e encontrem a maneira. And let me just summarize it, because this fellowship is so precious, brothers and E sisters. deixe-me simplesmente sintetizar porque essa comunhão é tão preciosa. He shared with us at least 3 practical, tangible, real ways to be revived. E ele nos deixou pelo menos 3 maneiras práticas, tangíveis, aplicáveis de sermos reavivados. Number 1, A primeira, fellowship with the Lord. comunhão com o Senhor. Fellowship with the Lord. Comunhão com o Senhor. Opening ourselves to the Lord. Abrir o nosso ser para o Senhor. Oh, Lord, fill me today. Oh, Senhor, me encha nesse dia. Lord, I love you today. Senhor, eu te amo hoje. Having a sweet, intimate fellowship with the Lord. Ter uma comunhão doce e íntima com o Senhor. And then this kind of fellowship has a result. E esse tipo de comunhão tem um resultado. It causes us to confess. Isso faz com que nós nos confessemos. Confess what? Confessar o quê? Certainly starting with our sins, Alguns começam com seus pecados, our failures, nossas falhas, our mistakes, nossos erros,
our sinful behavior, o nosso comportamento pecaminoso, even our sinful nature. até mesmo a nossa natureza pecaminosa. Brothers, I have to tell you, this fellowship for me over the last maybe 4 years or so, Irmãos, eu lhes digo que essa comunhão para mim, pelo menos nesses últimos 4 anos, my top personal enjoyment with the Lord o meu desfrute pessoal mais elevado com o Senhor is the time I spend confessing to the Lord. é o tempo em que eu passo confessando ao Senhor. You say, well, how can that be good? E você pode pensar, como é que isso pode ser bom? You're talking about negative things. Você está falando a respeito de coisas negativas? I don't understand it either. Eu também não entendo. But I just know when I'm confessing to the Lord, Mas eu simplesmente sei que quando eu estou confessando ao Senhor, wow. é simplesmente uau! It's just, there's a freshness. Há um frescor. I'm breathing out my sin, Eu estou expirando o meu pecado, breathing out my sorrow, expirando as tristezas, breathing out my oldness. expirando a minha velhice. What I like to do, actually, I like to take a walk in my neighborhood. O que eu gosto de fazer é dar uma caminhada ali por minha vizinhança. My neighbors probably think I'm a little crazy E eu acredito que os meus vizinhos acham que eu sou meio louco. because I walk around and I'm talking out loud to the Lord. E eu estou ali caminhando e eu começo a falar alto com o Senhor. Oh, I say, Lord, forgive me. E eu digo, Senhor, me perdoe. Forgive me of the words I said to my wife. Perdoa-me as palavras que eu falei à minha esposa. Lord, forgive me my attitude toward the brothers. Perdoa-me a minha atitude com relação aos irmãos. Lord, forgive me for loving the world so much. Senhor, perdoe-me por amar tanto o mundo. And the more I confess, the more there is to confess. E quanto mais eu confesso, mais há o que confessar. But brothers, the result of that is I just feel so full of life. Irmãos, mas o resultado disso é que eu me sinto tão cheio de vida. Brothers, I will tell you, if you want to be revived, personally revived, Irmãos, eu lhes digo, se vocês quiserem ser reavivados pessoalmente, learn to practice confession. aprenda a praticar confissão. Many of us, I think, in our Christian life, we don't confess very much. Muitos em sua vida cristã não têm o hábito de se confessar com frequência. We ask the Lord for things. Pedimos coisas ao Senhor. Oh Lord, help me. Senhor, me ajude. Help my children. Ajude os meus filhos. Lord, what about my boss is so mean? Senhor, e o meu chefe é tão chato. My money, I have no money. E eu não tenho dinheiro. We ask the Lord for a lot of things. E pedimos tantas coisas ao Senhor. But confessing, brothers and sisters. Mas confessar, irmãos e irmãs. It unloads us. Isso nos descarrega. It empties us out. Isso lança fora essas coisas. It makes room in us for the Lord. E isso dá espaço para o Senhor dentro de nós. We get so filled up with so many other things. Somos tão preenchidos com tantas coisas. The entertainment of the world. Os entretenimentos do mundo. So distracting. Que nos distraem tanto. So filling. Que nos enchem tanto. Remember what we said about the world. Lembre o que dissemos sobre o mundo. There's a dispensing going on in the world. Há um dispensar acontecendo no mundo. There are times, brothers and sisters, we need to empty ourselves. Irmãos, há momentos em que nós precisamos esvaziar a nós mesmos. Through confession, we can empty ourselves. E por meio da confissão, nós podemos nos esvaziar. Do you think the Lord doesn't know these things about us? Você acha que o Senhor não sabe sobre essas coisas? Of course He does. Claro que Ele sabe. But He's faithful to forgive us when we confess. Mas Ele é fiel em nos perdoar quando nós confessamos. We can't skip that step. Nós não podemos pular esse passo. And as we confess, and we get washed in the blood, e à medida que confessamos e somos lavados no sangue, we're brought into resurrection life. Somos introduzidos na vida de ressurreição.
And that life brings more light. E aquela vida traz mais luz. And you have this wonderful cycle E você tem esse ciclo maravilhoso of life, de vida, of light, de luz, of confession, de confissão, of cleansing, de purificação of more life. e mais vida. Oh, brothers and sisters, Oh, irmãos e irmãs, we need to build this into our Christian life. precisamos edificar isso na nossa vida cristã. Matter of confession is just, it's a critical step in our Christian life. Essa questão de confissão é crucial na nossa vida cristã. A critical practice. É uma prática crucial. And brothers, now, what does our confession lead us to? Irmãos, para onde a confissão nos All lidera, this comes nos right conduz? from the ministry, brothers. Isso vem do ministério. And I've received so much help from it. E eu recebi tanta ajuda disso. As we have fellowship with the Lord, then we confess. Então, à medida que temos comunhão com o Senhor, nós confessamos. And after confessing for a little while, you know what spontaneously comes out? E após confessarmos por um pouco, vocês sabem o que espontaneamente vem? Consecration. Consagração. You just say, Lord, I love you. Você simplesmente diz, Senhor, eu te amo. And I can't help but give myself to you. Senhor, eu nada posso fazer a não ser me entregar a Ti. I love you and I love the church. Senhor, eu amo a Ti e eu amo a igreja. Oh, I give you my future. Senhor, eu lhe entrego o meu futuro. I give you my relationships. Eu lhe entrego os meus relacionamentos. And just consecrate, not in a general way, E você se consagra não de uma maneira genérica, but even very specifically. mas de maneira muito específica. My job, Meu trabalho, my children, os meus filhos, my wife, a minha esposa, the brothers I serve with. os irmãos com os quais eu sirvo. Lord, I just consecrate all of them to you. Oh, Senhor, eu consagro tudo isso a Ti. I consecrate myself to Eu you. consagro o meu ser a Ti. I consecrate fruit bearing to you. Senhor, eu consagro a questão de gerar frutos a Ti. Many times in my confession, brothers and sisters, I have to tell you, Irmãos, muitas vezes na minha confissão eu preciso lhes dizer one aspect that I often have to confess before the Lord, um aspecto que com frequência eu tenho de confessar ao Senhor my barrenness. é a minha esterilidade. I am not bearing fruit. Eu não estou produzindo frutos. Oh, Lord Jesus. Oh, Senhor Jesus. Brothers and sisters, we should have some feeling. Irmãos e irmãs, precisamos ter algum sentimento. When is the last time you led someone to the Lord? Qual foi a última vez que você conduziu alguém ao Senhor? Was it a long time ago? Há muito tempo atrás? But here's another question. Do you have any feeling about that? Mas há uma outra pergunta. Você não tem nenhum tipo de sentimento a respeito disso? Or we're okay. Ou então você simplesmente I diz, haven't não, led anyone to the Lord in 10 years, eu já tem 10 anos que eu não levo ninguém ao Senhor. but I have no feeling about it. Mas, I não just tenho say nenhum amen, praise the sentimento. Lord. Amém, louvado seja o Senhor. Oh, brothers and sisters, Oh, irmãos e irmãs. it's not normal Não é normal to not bear fruit. não gerar frutos. Branches have one purpose, Ramos têm um propósito: to bear fruit. gerar frutos. And in fact, in John 15, there's a pretty sober warning for branches that don't bear fruit. E de fato, em João capítulo 15, Right, Marty? há uma advertência sóbria a respeito de não gerar frutos. Brothers, we need to bear fruit. Irmãos, precisamos gerar frutos. If you say, I don't have anything I can think of to confess to the Lord, E se você pensar, eu acho que não tem coisa alguma que eu devo confessar ao Senhor, how about our lack of fruit bearing? que tal a nossa carência de produzir frutos? And we just, Lord, forgive me. E, oh Senhor, me perdoe. I haven't borne fruit in so long. Oh, há tanto tempo eu não produzo frutos. This isn't right, Lord. Isso não está certo, Senhor. Lord, revive me Senhor, me reavive, so that I can revive someone else. para que eu possa reavivar alguém. Anyway, I've had some very sweet experiences in the last few years.
Irmãos, eu tenho algumas experiências muito doces nos últimos anos related to fruit bearing com relação a gerar frutos, that I actually believe came out of confession. que eu realmente creio que vieram da confissão, Is just telling the Lord, Lord, I don't agree, de simplesmente dizer, Senhor, eu não concordo, and I'm so sorry. e me sinto tão The em falta, me desculpo por isso. That years go by and I bear no fruit. Os anos se passam e eu não gero frutos. That's not right. Não, Senhor, não está certo. Lord, I consecrate myself Senhor, eu me consagro a Ti to bear fruit, para gerar frutos, to find opportunities, para encontrar to oportunidades, take the de opportunities, tomar as oportunidades, to lose my face. de me sacrificar. Oh, Lord Jesus. Oh, Senhor Jesus. Brothers and sisters, if we fellowship with the Lord, Irmãos e irmãs, se nós tivermos comunhão com o Senhor, if we confess to the Lord, se nós confessarmos ao Senhor and we consecrate to the Lord, e nos consagrarmos ao Senhor, you will be revived. vocês serão reavivados. Thank the Lord for this. Graças ao Senhor por isso. We don't have to figure it out. How do you get revived? I don't know what to do. Nós não precisamos tentar descobrir como é que eu faço para ser reavivado. Our brother helped us so specifically. O nosso irmão nos ajudou de maneira tão específica. Amen. Amém. Oh, Lord Jesus. Oh, Senhor Jesus. Okay. Amém. Let's read A. Vamos ler o ponto A. Wow, it's already 6. Okay. Let's read A. Vamos ler o ponto A. We must Precisamos the desfrutar Lord. o Senhor cedo pela manhã, para ter um novo começo a cada dia. Well, seems like we always come back to this point Parece que sempre nós voltamos para esse ponto, of starting our day, de começar o nosso dia, spending time with the Lord. gastando tempo com o Senhor. Brothers, it's so good that, the Lord doesn't give us continuous days. Irmãos, é tão bom que o Senhor não nos dá dias contínuos. There's a day and there's a night. Há um dia e há uma noite. That's just God's ordination in His creation. É a ordenação de Deus na sua criação. So every day Então, todos os dias, we get up in the morning. nós acordamos pela manhã. One of the first things I say is, Lord Jesus, I love you. E uma das primeiras coisas que eu digo é, Senhor Jesus, eu te amo. The second thing I say is, Lord, thank you for another day. E a segunda coisa que eu digo é, Senhor, obrigado por um novo dia. Yes, I blew it yesterday. Sim, Senhor, eu fui mal ontem. I didn't do what I wanted to do yesterday. Eu não fiz o que eu deveria ter feito ontem. But today's a new day. Mas hoje é um novo dia. Oh, thank you, Lord, for a new beginning. Oh, Senhor, obrigado por um novo começo, A new start. um novo início. And I'm aware that, some brothers and sisters work nights. E eu estou ciente que alguns irmãos trabalham pela noite. They have shift work. Ele tem um trabalho invertido, em turnos. And the principle is, though, when your day starts, have a time with the Lord. Mas o princípio aqui é, quando o seu dia começar, tenha um tempo com o Senhor. If your day, you get up at 3 in the afternoon because you work all night, Se você acordou às 3 horas da tarde porque você trabalhou pela noite, start at 3 in the afternoon, comece às 3 horas da tarde, having a new day. tendo um novo dia. Brothers, it's not, we all end up getting up sometime. Nós, We all get up sometime. todos nós acordamos em algum momento. Brothers, start our day Irmãos, iniciem o seu dia being revived. sendo reavivados. Start our day. Now, I certainly am aware that mothers with young children, Eu certamente estou ciente que mães com seus filhos pequenos, it's not easy. não é fácil. Me and my wife, we have 3 children. Eu e minha esposa temos 3 filhos. Our youngest one is 19 now.
E o mais jovem agora tem 19. So, we've gone through the little kid years. Então nós passamos pelos anos de crianças pequenas. But I can remember my dear wife, Mas eu consigo me lembrar da minha querida esposa, when the children were very young, quando os filhos eram muito pequenos. and our first two were 16 months apart. Então nos primeiros dois... uma diferença de 16 meses entre os dois primeiros. So we had little kids, it seemed like, for a long time. Então parecia que nós tínhamos crianças pequenas por um longo tempo. And she would get up in the morning, two babies crying, E ela acordava pela manhã e havia duas crianças gritando. and then they want to eat, E eles queriam and comer. then they want to read you a book, E eles queriam que você lesse um livro para and they eles. want to play E outside. eles queriam brincar lá fora. And I would sometimes come home at the end of the day. E aí, às vezes, eu chegava no final do dia. My wife would not appreciate me telling you this, E a minha esposa não vai gostar muito de eu dizer isso para vocês. but just don't tell her. Mas não digam isso para ela. But I come home from work, and she'd still be in her bathrobe. E eu chegava do trabalho em casa e ela ainda estava com o pijama dela. She was taking care of the kids all day long. Porque ela estava cuidando das crianças ao longo de todo o dia. And she would say, all I really want is a shower. E ela dizia, tudo que eu quero é um banho. It's not easy. Não é fácil. But even a mother with crying children, Mas até mesmo uma mãe com filhos que gritam, as you're sitting feeding them, à medida que você está ali alimentando eles, there's just a few minutes there. então ali alguns minutos, Lord Jesus, I love you. Senhor Jesus, eu te amo. Oh, I love you, Lord Jesus. Oh, eu te amo, Senhor Jesus. As I'm feeding these babies, you feed me. Oh, e enquanto eu estiver alimentando essas crianças, me alimente. Brothers, we just have to take the time. Oh, irmãos, nós temos que tomar o tempo. We just need to be kind of crazy to get the time. Oh, temos que estar loucos para tomar o tempo. It may not be in a quiet room with just you and your Bible and the Lord. Não apenas quando você está no quarto de maneira silenciosa, sozinho, It may be you and your Bible and 3 kids mas talvez você, and food on the floor, 3 crianças, toys everywhere. comida no chão, brinquedo para todo lado. Oh, Lord Jesus, I Oh, love you. Senhor Jesus, eu te amo. Amen. Amém. Okay, B. Ponto B. Every morning we should allow the Lord Jesus, Todas as manhãs devemos permitir our Son, que o Senhor Jesus, nosso to rise sol, up in us nasça em nós, so that we can be renewed. para sermos renovados. Amen. Amém. This comes from Malachi 4:2, Isso vem de Malaquias 4:2, where the Lord is typified as the Son of righteousness. onde o Senhor é tipificado pelo sol da justiça. Now, brothers, when does the sun rise? Irmãos, quando é que o sol nasce? When does the sun rise? Quando é que o sol nasce? Does it rise in the afternoon? Ele nasce à tarde? No. Does it rise at night? Nasce à noite? Brothers, the sun rises in the morning. O sol nasce pela manhã. If you want the Lord to rise up in you as the Son of Se righteousness, você quiser que o Senhor nasça em você como o sol da justiça, He's rising in the morning. Ele está nascendo pela manhã. Amen. Amen. Okay, number 1. Número 1. Please read it. Por favor, leiam. Thank the Lord. Amen. Oh, isn't that wonderful? Oh, não é maravilhoso? Thank you, Lord, for a new beginning. Obrigado, Senhor, por um novo começo. May this day be a memorable day in my life. Que este dia seja um dia memorável em minha vida. What makes a day memorable? O que é que faz um dia ser memorável? The dispensing of the triune God. O dispensado Deus triuno.
Oh, that makes every day so meaningful. Isso é o que faz que todos os dias se tornem tão significativos, memoráveis. Oh, Lord Jesus. Oh, Senhor Jesus. This is what we call a morning by morning revival. É isso que chamamos de reavivamento manhã após manhã. Wow. Well, amen. We better keep going. Melhor. 2. Okay, all the brothers. Irmãos, ponto Number 2. Todas as manhãs devemos oferecer Cristo como nosso holocausto e oferta de paz, baseados no fato de Ele ser a nossa oferta pelo pecado. Oh, this is quite a meaningful point to me. Oh, esse é um ponto bastante significativo para mim. Because I enjoy this matter so often in my time with the Lord in the morning. Porque eu desfruto dessa questão de maneira tão frequente no meu tempo com o Senhor pela manhã. Actually, the brother pointed out that, when we want to come to the Lord in the morning, the Lord is in the Holy of Holies. Na verdade, o nosso irmão diz que quando nós contatamos o Senhor pela manhã, o Senhor está ali no Santo dos Santos, Using the picture of the tabernacle. usando ali a figura do tabernáculo. But you can't just walk into the tabernacle and walk straight into the Holy of Holies. Mas você não pode simplesmente caminhar ali pelo tabernáculo e entrar diretamente no Santo dos Santos. What's the first thing you come to in the tabernacle? Qual é a primeira coisa que você precisa ir quando você vai ao tabernáculo? What? The altar. The altar. O The altar. altar. You come to the altar. Você vai ao altar. You're not qualified to go into the Holy of Holies until you pass that altar. Você não está qualificado a ir ao Santo dos Santos sem antes passar pelo altar. Now, what does this mean in our O experience? que isso significa na nossa experiência? Well, the first thing we always offer to the Lord is the sin offering. Então, a primeira coisa que nós oferecemos ao Senhor é a oferta pelo pecado. Oh, Lord, you're my sin offering. Oh, Senhor, Tu és a minha oferta pelo pecado. Lord, you're the sinless one. Oh, Senhor, Tu és aquele sem pecado. You're the one without blemish. Tu és aquele sem culpa. I'm full of blemishes. Oh, eu sou cheio de culpas. And the priests, we know, they had to lay their hands on the head of the offering. E sabe, um sacerdote ele precisava impor a mão sobre a cabeça daquela oferta, On the head of an unblemished offering. sobre a cabeça de uma oferta imaculada. And this was their way to identify with that offering. E essa era a maneira de se identificar To com aquela join oferta, themselves to that de offering. se unir àquela oferta. That what they weren't, that offering is. De maneira que aquilo que ele é, a oferta também é. And I really enjoy this when I'm with the Lord. E eu realmente desfruto isso quando eu estou com o Senhor. Telling the Lord, Lord, I lay my hands on you. Dizer isso ao Senhor: Senhor, eu imponho as minhas mãos sobre ti. I am sinful. Senhor, eu sou pecaminoso, I'm dirty. eu sou sujo, But you are the sinless one. mas o Senhor é aquele sem pecado. And I offer you to the Father. E eu te ofereço ao Pai. I don't try to improve myself and offer me to the Father. Não tentarei me melhorar e me oferecer ao Pai. I offer you to the Father. Eu ofereço a ti ao Pai. Amen. Amém. I love that. Oh, eu amo isso. Okay, let's read 3. Vamos ler o ponto 3. Sisters, Irmãs, amém. amen. Amém. Well, this is another offering. Essa é uma outra oferta. This is the burnt offering. Essa oferta é o holocausto. And the burnt offering, brothers and sisters, is just a declaration that I am nothing. E o holocausto é simplesmente uma declaração: eu nada sou. That I have nothing for God to offer Him. Eu nada tenho a oferecer a Deus. I'm not for Him. I'm not absolute for Eu Him. não sou absoluto para Ele. I'm absolute for myself. Eu sou absoluto para mim mesmo. But Christ is my burnt offering. Mas Cristo é o meu holocausto. He's the one who is
absolutely for God. Ele é aquele que é absoluto para Deus. I am nothing, He is everything. Eu nada sou e Ele tudo é. He has no defects, no weaknesses, Ele não tem defeitos, fraquezas, and I lay my hands on Him as my burnt offering. e eu imponho as minhas mãos sobre Ele como o holocausto. He is what I could never be, Ele é aquilo que eu jamais posso ser, absolutely for God. absoluto para Deus. His history becomes my history by laying my hands on Him. A história dele se torna a minha história por impor as minhas mãos sobre Ele. I'm joined to Him. Eu sou unido a Ele. This is maintaining the victory. Isso é manter a vitória. He's the victorious one. Ele é o vitorioso. Don't try to duplicate the victory. Não tente duplicar a vitória. Join yourself to His victory. Una-se à vitória dele. Amen. Amém. Amen. Amém. And we have, according to Leviticus chapter 6, we have a responsibility. E de acordo com Levíticos capítulo 6, nós temos uma responsabilidade. As priests, we have to keep the fire burning every day. Como sacerdotes, precisamos manter o fogo queimando todo dia. This is one of the jobs of the priest. Essa era uma das funções do sacerdote. Never to let the fire go out. Nunca permita o fogo se apagar. Oh, brothers and sisters, Oh, irmãos e irmãs, this is why we have a time with the Lord in the morning. é por isso que temos um tempo com o Senhor pela manhã. We're not letting the fire go out. Não deixaremos o fogo se ir. The fire didn't start with us. O fogo não começou conosco. Even in Timothy, it says, fan into flame Até, the gift that is within you. até mesmo em Timóteo, Paulo diz, reaviva a chama do dom de Deus que há em ti. The Lord put the fire in us. O Senhor colocou o fogo em nós. Morning by morning, we just Manhã após manhã, nós simplesmente a little fanning. apenas Just abanamos, fan it into flame. abanamos. Don't let the fire go out. Não deixe o fogo ir embora. The enemy's always wanting to quench that fire. O inimigo sempre quer apagar esse fogo. How do we fan into flame? Como nós abanamos, reavivamos a We chama. just exercise our mingled spirit. Nós simplesmente exercitamos o nosso espírito mesclado. Oh, we just pray, read a verse. Oh, nós lemos com oração um versículo. That fans into flame. Oh, isso reaviva. Oh, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, don't let the fire go out. não deixem o fogo ir embora. Amen. Amém. Oh, it's so sweet, brothers. Oh, irmãos, é tão doce. This causes us to have a real sweetness with the Lord. Isso faz com que tenhamos uma verdadeira doçura com o Senhor. Okay, that was 3. Isso right? foi o ponto 3. Okay, how about, is that right? Yeah. Yeah. So C? Ponto C. Yeah. How about let's all read C and D together. Que tal se todos lermos os pontos C e D? Amen. Amen. Amém. Okay, well, C ended that first section, let's see. No, C was its own point. Okay, so we just read D. We must be those who live the life of the altar and the tent. O ponto D. Temos de ser aqueles que vivem a vida de altar e tenda. Again, brothers, this is, again, a definition of a revived living. Irmãos, de novo, isso é uma definição de um viver reavivado. What does it mean to live a life of an altar and a tent? O que significa viver uma vida de Well, altar e let's tenda? start with number 1. Vamos começar com o número 1. How about all the brothers stand up? Irmãos, que tal se todos os irmãos se All the levantarem? brothers stand up. Irmãos, se levantem. Okay, let's read number 1, D1. Vamos ler o ponto D1. Ponto 1, sob o D. God's appearing. A nós resulta na nossa consagração, fazendo-nos construir um altar. Um altar é para adorar a Deus. Para seu propósito. Construir um altar significa que a nossa vida é para Deus.
que Deus é a nossa vida, o sentido da nossa vida é Deus. Amen. Amém. Thank you, brothers. Obrigado, irmãos. An altar means that our life is for God O altar significa que a nossa vida é para Deus and that God is our life. e que Deus é a nossa vida. What a wonderful picture. Oh, que figura maravilhosa. And one simple way that Brother Nee said it was, the altar deals with who we are. E uma maneira simples a qual o irmão Ni se referiu é: o The- altar significa o que somos. Deals with who we are. Ele trata com aquilo que nós somos. We are nothing. Nada somos. We just are nothing. Simplesmente nada somos. We're only good to be burnt on the altar. Nós simplesmente somos bons para sermos queimados no altar. But how about the tent? Mas e com respeito à tenda? What is the tent for? Para que é a tenda? The altar deals with who we are. O altar lida com aquilo que nós somos. The tent deals with what we have, E a tenda lida com aquilo que nós temos. our possessions. As nossas posses. You know, Abraham was the first one the recorded first one who built an altar and a tent. Abraão foi o primeiro que tem um registro sobre um altar e uma tenda. Let's read 2. Vamos ler o ponto 2. To live, Viver a Life vida of de a tenda é a nossa declaração de que somos estrangeiros e peregrinos sobre a terra, procurando um país melhor e aguardando ansiosamente a cidade edificada por Deus, a Nova Jerusalém. amen. Amém. Oh, brothers and sisters, Ó, irmãos e irmãs, the tent is a declaration that we don't belong here. a tenda é uma declaração que nós não pertencemos aqui. Santiago is not our home. Santiago não é a nossa casa. Sorry. Salvador is not our home. Salvador não é a nossa casa. Well, either is Santiago. E também Santiago também não é. No, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, we're looking for another city. nós estamos olhando para uma outra cidade. We're living a life in a tent. Nós estamos vivendo uma vida de tenda. We're not trying to store up things for ourselves. Nós não estamos tentando acumular coisas para nós mesmos. They don't fit in the tent. Elas não cabem numa tenda. Oh, brothers and sisters, the Lord needs a lot of tent dwellers in Brazil. Oh, irmãos e irmãs, o Senhor precisa de muitos habitadores de tendas no Brasil. Brazil is a big country O Brasil é um país enorme, with lots of people. com tantas pessoas. Don't you think there will come a time Vocês não acham que chegará o tempo where the Lord wants to spread the churches in Brazil? onde o Senhor irá querer espalhar as igrejas no Brasil? Thank the Lord. So many churches have been recovered. Obrigado, graças ao Senhor que tantas igrejas têm sido restauradas. This is marvelous. Isso é maravilhoso. But don't you think the Lord will want to spread the church life? Mas vocês não acham que o Senhor quer espalhar a vida da igreja? That may require some to migrate. Isso pode exigir, requerer que alguns migrem. Oh, I could never migrate. Ah, não, eu jamais posso migrar. Santiago is my home. Oh, Santiago é a minha casa, é o meu lar. Salvador is my home. Salvador é o meu lar. Where did I get Santiago? I don't know. Ah, não sei de onde veio Salvador Santiago. is my home. Salvador é a minha casa. Oh, I have my nice casa here. Oh, My nice home. a minha casa legal aqui. You know, I have my nice things. Ah, eu tenho as minhas coisas legais aqui. How can I fit all those in my tent? Ah, como é que eu vou conseguir alimentar todos na minha tenda? Brothers, it's not easy to migrate. Irmãos, não é fácil migrar. But for the Lord's move, some may need to migrate. Mas por causa do mover do Senhor, alguns precisarão migrar. Especially all those under 30. Especialmente aqueles abaixo de 30. Let me pick on you again. Deixa eu pegar vocês de novo. Don't get settled, and occupied. Não fique estabelecidamente ocupado. This was a phrase that Brother Lee would use with us. Isso era uma frase que o irmão Lee
Don't get set, settled, and occupied. Não fique estabelecido e ocupado. You got it? Yeah. Okay. Say it again. Set, settled, and occupied. Não fique estabelecido e ocupado. Amen. Amen. Oh, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, young people, jovens, be ready to move for the Lord. estejam prontos para se moverem com o Senhor. I know it's not easy. Eu sei que não é fácil. And maybe in Brazil it's even harder than in the U.S. E talvez no Brasil seja até mais difícil que nos Estados Unidos. But still, some may need to. Mas ainda, talvez alguns precisem. How about some of the young brothers and sisters Que tal se alguns jovens, irmãs jovens, who say, I'm not living for this age. que então digam, eu não estou vivendo para essa era. This is not where my hope is. Minha esperança não está aqui. My hope is in another city, A minha esperança está em uma outra cidade, whose builder and maker is God. cujo arquiteto e edificador é Deus. So I want to be available for the Lord's move. Então eu quero estar disponível para o mover do Senhor. Amen. Okay, where did we just go to? We must. I think we're on two. Okay. E. Let's all read E together. Vamos todos ler o ponto E juntos. Ter um reavivamento renovado, ter uma nova transformação diariamente. Se permanecermos nessa transformação toda a nossa vida, cresceremos na vida do Senhor até amadurecermos. Oh, Lord Jesus. Oh, Senhor Jesus. Okay, let's read F Vamos ler o ponto F and G. e o G. Four items: the cross, Holy Spirit, mingled Spirit, Holy Word. O Senhor nunca aceita uma mesa velha. G. Okay. Aprendendo a dizer, sorry, desculpa, forgive me. me perdoa. Amen. Well, all these points are precious, Todos esses pontos são preciosos. and the ministry has a lot to say about them all. E o ministério tem muito a dizer a respeito But we deles don't have todos. all the time. Mas nós não temos tanto tempo. So let's go and let's read H. Então vamos ler o ponto H. While we are in the midst of suffering, Enquanto estamos em meio ao sofrimento, we need to receive the precisamos Lord's new receber compassions todas every as- morning, so that we may para experience que His renewing. experimentarmos sua renovação. Otherwise, we will remain the same. Amen. Would be in vain. Amém. Oh, brothers, certainly Irmão, certamente a part of human life is suffering. uma parte da vida humana é We just sofrimento. can't avoid that. Não é possível evitar It's isso. just part of our human É existence. simplesmente parte da nossa existência humana. But brothers, suffering can either work for us or it can work against us. Mas o sofrimento, ele tanto pode ser a nosso favor como contra nós. Suffering can help us. O sofrimento pode nos ajudar. It can actually work for our renewing. Ele pode, na verdade, nos ajudar a sermos renovados, To break down our outer man. para quebrar o nosso homem exterior. We don't need to pray for sufferings. They come. Não precisamos orar por sofrimentos, eles virão. But how we respond to the suffering. Mas como reagimos aos sofrimentos? Lord, gain me in the middle of this environment. Senhor, ganhe em mim, em meio a esse ambiente. Or we can become bitter. Ou podemos nos tornar amargos. We can become bitter even with God. Podemos nos tornar amargos até mesmo com relação a Deus. God, how could you let this happen to me? Oh Deus, como você permitiu que isso acontecesse comigo? I believe in you. Eu creio em Ti. And this is how you treat me? E assim que você está me tratando? We can become bitter and hard. Podemos nos tornar amargos no nosso coração. Many people get very bitter through suffering. Muitas pessoas se tornam muito amargas
por meio Lord do sofrimento, Jesus. por causa do sofrimento. Senhor Jesus, Lord, we pray, even renew us and revive us inwardly through our sufferings. podemos orar, Senhor, nos renove e nos restaure até mesmo em meio ao sofrimento. Amen. Amém. Okay, now we're on Roman numeral 2. Agora o algarismo And romano we'll número have to 2. go through this quickly Teremos de passar por because isso rapidamente, I do want to leave a good amount of time for for a response. que eu gostaria de deixar um bom tempo para compartilhar. But this point, let's read Roman numeral 2 to remind ourselves what it's about. Mas vamos, nessa altura, ler o algarismo romano 2 para nos lembrarmos de que ele trata. Go. Vamos. A fim de nos preparar para a vinda do Senhor, Maintain. precisamos manter a nossa vitória, participando no ministério celestial de Cristo, de alimentar os seus cordeiros e apacentar as suas ovelhas, Amen. para cuidar do rebanho de Deus, que é a igreja, que resulta no corpo de Cristo. Amen. Okay, so now this is another aspect Então esse é um outro aspecto of our being prepared for the Lord's coming. de sermos preparados para a volta do Senhor. And this aspect is participating in Christ's heavenly E ministry esse aspecto é de participar no ministério celestial de Cristo, to feed his lambs and shepherd his sheep. de alimentar os seus cordeiros e apacentar as suas ovelhas. Even in the Old Testament, Até mesmo no Antigo Testamento, Jehovah is revealed as our shepherd. Jeová é revelado como o nosso pastor. Right? In Psalm 23, No Salmo very 23, famous psalm, muito famoso, the Lord is my shepherd. o Senhor é o meu pastor. But even more in the New Testament, Mas ainda mais no Novo Testamento. as the Lord went through the process of human living, Após o Senhor passar pelos processos de viver humano, of his death, de morte, his resurrection, ressurreição, his ascension, ascensão, and beginning his heavenly e ministry, iniciar o seu ministério celestial, what is he doing today? o que é que ele está fazendo hoje? He is shepherding his people. Ele está apacentando o seu povo. He shepherds each one of us Ele apacenta a cada um de nós in a marvelous way. de uma maneira maravilhosa. And he's looking for us to join him E ele está olhando para que nós nos unamos a ele, in feeding his sheep em alimentar as suas ovelhas, and shepherding his flock. apacentar as suas ovelhas. And there's three aspects to his shepherding work. E há três aspectos nessa obra de apacentamento. One is to feed, Um é alimentar, to supply food to people. suprir comida ao povo. Number two is an all-inclusive pessoas. care. O segundo é um cuidado todo inclusivo. And number three is to flock his sheep together. E o terceiro é flock together. Flock together, to be together. Arrebanhar as ovelhas. Sheep shouldn't be scattered. As ovelhas não devem estar espalhadas, They should be in a flock. eles devem estar no rebanho. And I think we're all aware of, in John 21, Então, creio que todos estamos familiarizados com João 21, in one of the last days of the Lord on the earth. um dos últimos dias do Senhor na terra. What was on his heart? O que estava no seu coração? To shepherd. Apacentar. To shepherd his disciples. Apacentar os seus discípulos. He'd already resurrected. Ele já havia He'd ressuscitado, already gone to the Father. já havia ido ao Pai, And then he came to the seashore e então ele vai ali ao litoral to shepherd his disciples. para apacentar os seus In discípulos. such a tender way, De maneira tão terna, such a practical de way. maneira tão prática. What did he do? He made them breakfast. O que é que ele fez? Ele preparou He um made café them da manhã breakfast. para eles. What Preparou um café da manhã para He eles. was just feeding them. Ele estava apenas os alimentando. And then we know the conversation he had with Peter. E nós sabemos a conversa que ele teve com He said, Pedro. Peter, Ele disse, Pedro, do you love me? tu me amas? Do you love me? Tu me amas? And what did Peter say? E o que é que Pedro disse? Yes, I love you, Lord. Sim, te amo, Senhor. He said, feed my lambs. Oh, alimenta os meus cordeiros. He asked him a second time, Ele o perguntou uma Peter, segunda do you vez. love me? Pedro, tu me amas? shepherd my sheep. Apacenta as minhas ovelhas. He asked him a third time, and Peter got a little exasperated. E perguntou uma terceira vez para Pedro, e Pedro ficou um pouco
incomodado. Lord, you know I love you. Senhor, tu sabes que eu te amo. He said, feed my sheep. E ele disse, alimente as minhas ovelhas. Brothers, what does this point out? Irmãos, para o que isso está apontando? Shepherding is a matter of love. Apacentar é uma questão de amor. Shepherding, taking care of one another is a matter of love. Cuidar uns dos outros é uma questão de amor. It's not a matter of technique. Não é uma questão de técnica. I remember when we had our first child. Eu me lembro que quando nós tivemos a nossa primeira criança, nosso primeiro filho, I still remember we left the hospital with this baby. então eu me lembro nós saímos daquele hospital com aquele bebê And I kept thinking, literally looking back, thinking somebody's going to stop us. e eu ficava olhando para trás, eu acho que alguém vai nos parar aqui. Because we have no idea what to do with this thing. Porque nós não sabemos, não temos ideia do que fazer com essa coisinha aqui. What if it cries? E se ele chorar? It doesn't even speak English. Ele sequer fala inglês? And I said, what are we going to do with this baby? O que é que podemos fazer com esse bebê? And I remember my wife. E eu me lembro da minha esposa. She just instantly became the best mom in the world. Ela simplesmente, de maneira instantânea, se tornou a melhor mãe do mundo. She just loved this baby. Ela simplesmente amava aquele bebê. Oh, and the baby would cry in the middle of the night. E aí aquela criança gritava no meio da noite. And I would pretend like I was asleep. E eu fingia que estava dormindo. Like the neighbors could hear the baby crying. It was so loud. Sabe? Os vizinhos podiam ouvir o choro da criança. Mas eu estava ali. But my wife, she would get up. Mas aí minha esposa, ela se And I levantava. would hear her so gently, oh, honey, what's wrong? How are you doing? E ela ali de maneira tão gentil, só, oh, queridinho, como você está, Do I meu need to change your docinho. diaper? Are you hungry? Ah, você está com fome? I thought, wow, she really loves this baby. Oh, e eu pensava, uau, ela realmente ama esse bebê. Love will get you to do a lot of things. Oh, o amor fará com que você faça muitas coisas. Brothers and sisters, our shepherding of others is out of love. Irmãos e irmãs, o nosso apacentamento uns para com os outros é uma questão de amor. The Lord doesn't ask, do you know how to shepherd? O Senhor não perguntou, você sabe como apacentar? He asked, do you love me? Ele perguntou, tu me amas? If you love me, Se você me ama, feed my sheep. alimenta os meus cordeiros. And you just do it. E você simplesmente faz. Amen. Amém. Okay, where was Okay. that at? That is, are we on One, A? two, yeah, A. Okay, let's read A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, Vamos ler o ponto A de 1 a 6. let's read all of A. Todo o ponto A, completo. Precisamos apacentar as pessoas. Where are we? 3. 3. Amen. 5. 5. Zacchaeus. Yeah.
Amen. Amém. Amen. Amém. I'm sorry we have to go so fast right now. Oh, desculpem termos que ir tão rápido nesse momento. But actually, these two main points of being revived, having a revived living, Mas, and of shepherding, mas esses dois aspectos de ter um viver reavivado e de apacentar, they go together. eles andam juntos. Brothers and sisters, if we're not revived, Irmãos e irmãs, se não somos reavivados, it's very hard for us to shepherd é someone. muito difícil apacentar alguém. As Marty pointed out this morning, Como o Marty we have to apontou, have food. We have to eat. como o Marty indicou mais cedo, se nós queremos alimentar, nós temos de ter comida. If we're going to feed someone else, Se formos alimentar alguém, brothers, if we're revived, se nós somos reavivados, then we have a lot of heart to shepherd someone else. então temos um coração para apacentar outros. Okay, let's just finish now. We're on B. Yeah. Let's just finish. Let's read through the rest of the outline. B. Vamos simplesmente ler até o final do esboço. Ponto B. Pai que exorta, a fim de cuidar do rebanho de Deus. Paulo apacentou os santos em Éfeso, ensinando-os publicamente e de casa em casa. E ao admoestar cada um dos santos com lágrimas por 3 anos, anunciando-lhes todo o desígnio de Deus. Paulo tinha uma preocupação íntima pelos crentes e desceu ao nível dos fracos a fim de ganhá-los. Paulo estava disposto a ganhar tudo o que tinha, suas posses e a própria pessoa, por amor aos santos. Ele foi uma libação, um com Cristo como o produtor de vinho, sacrificando-se para que outros desfrutassem Cristo. Paulo andava pelo Espírito para honrar a Deus, a fim de ministrar o Espírito para honrar o homem. Paulo indicou em seu ensino que a igreja é uma casa para criar as pessoas, um hospital para curá-las e uma escola para ensiná-las e edificá-las. 6. Revelou que o amor é o caminho mais excelente para sermos qualquer coisa e fazermos qualquer coisa para a edificação do corpo de Cristo. Amen. O amor prevalece. Amen. Amém. Love is the most excellent way. O amor é o caminho mais excelente. Amen. Love prevails. O amor prevalece. Amen, brothers and sisters. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor, irmãos e irmãs. Thank the Lord for His word, Graças ao Senhor por sua for His palavra, ministry. pelo seu ministério. Okay, well, we'll stop here with the sharing and we'll open it up again for prophesying. Nós pararemos aqui e abriremos novamente para o profetizar. Again, we would like to ask you to keep it short. I don't know, you brothers can decide how much, but De novo, nós queríamos pedir que o compartilhar fosse curto, os irmãos decidirão de que forma farão. and we would like to, as many as want to respond, not just to tonight, but to all the words you've heard so far. E gostaríamos que os irmãos então reagissem não apenas a essa mensagem, mas podem compartilhar de qualquer outra mensagem que vimos até o momento. But first, Mas primeiro, Marty and I have a request. Marty e eu temos um pedido. Could we take a video of you? Se nós poderíamos fazer um vídeo de vocês. And we can share it with the churches when we go back. E aí podemos compartilhar com as igrejas quando nós voltarmos. We did this in Sao Paulo not too long ago. Nós fizemos isso em São Paulo não tanto tempo atrás. And the saints at home loved the video. E os irmãos lá nas nossas localidades So, amaram o vídeo. Yeah, you can wave, you can say praise the Lord. Vocês podem dizer louvado seja o Senhor, podem dar tchau, podem... Hallelujah! Aleluia! Amen! Praise the Lord! Amen! Aleluia! Wonderful. Amen!
you, thank you. Obrigado, obrigado. Pouco haverá um som e você deve simplesmente encurtar o seu compartilhar, fazendo uma conclusão rápida e sentando, dando oportunidade para outra. Que tal transbordarmos? Aleluia! Então vamos vir à frente nos 2 microfones. Amém. Jesus é o Senhor! Amém. Irmãos, eu não pude vir pela manhã, eu estava no trabalho. Mas eu vim desfrutando no caminho. Eu não perdi a mensagem 4. E eu só queria dizer uma coisa bem breve. Primeiramente, não olhem para mim. Olhem para o Senhor que está falando. Eu sou cheio de pecados. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Senhor Jesus. Eu quero desfrutar desse ponto que ele fala. A palavra grega para a vinda é parúzia. Parúzia, que também quer dizer presença. Outra coisa que eu quero dizer. Aqui vem escrito na mensagem no 2, né? Vem dizendo o seguinte: enquanto temos o dia de hoje, devemos amar ao Senhor e a sua manifestação, guardando a sua vinda e tomando-a como advertência, um encorajamento e incentivo. Aí eu vejo o 7 falando assim: vem, Senhor Jesus! Esse deve ser o desejo, o clamor e a oração constante dos que amam o Senhor e a sua manifestação. Amém. Aleluia. Amém. Temos que manter essa chama acesa. Amém. Logo pela manhã, sim, eu vou agradar ao meu Senhor, dizer-lhes coisas de amor, amém, derramar meu coração. Amém. O vencedor mantém a vitória do Senhor. Amém. Por isso precisamos ter uma programação de leitura da palavra de Deus. Amém. Aleluia, irmãos. Porque estamos aqui nos preparando, sim, para a vinda do Senhor. Nessa conferência eu fui muito encorajada. Amém. E aqui diz assim: todas as manhãs devemos oferecer Cristo como nossa oferta de holocausto e oferta de paz, baseado no fato de ele ser a nossa oferta pelo pecado, para ter um novo começo. Não somente devemos fazer isso todos os dias, mas também devemos fazê-lo com doçura e profundidade. Nós que temos essa experiência, irmãos, sabemos como é doce a cada manhã chegar diante do Senhor, oferecê-lo como holocausto e oferta de paz. E isso, irmão, para nós é nos prepararmos a cada dia, estarmos sendo renovados, reavivados, para que possamos trazer o Senhor de volta. Amém. Vamos dar amém, irmão? Amém. Amém. Aleluia. Amém. Precisamos trazer o Senhor de volta, amém, anelar a vinda do Senhor. Amém. De fato, pela manhã precisamos realmente dizer: Jesus, eu te amo, amém, quanto eu preciso de ti. Vamos encorajar desses dias, irmão. E nessa noite, algo que o irmão falou foi o seguinte: para ter um viver reavivado, temos de amar o Senhor ao máximo e viver para Ele com a meta diária de ter o desfrute máximo e de ganhar Cristo. Então, que esse seja realmente o meu anelo, de cada dia poder ganhar mais de Cristo, ansiar pela vinda do Senhor, estar desesperadamente pelo Senhor. E para isso acontecer, eu preciso estar desfrutando. Amém. Quando eu desfruto do Senhor, Ele desfruta também comigo. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Eu disse para a irmã que está do meu lado, deixa eu bem claro aqui. Precisamos desfrutar do Senhor. Cedo pela manhã, para ter um novo começo cada dia. Todas as manhãs devemos permitir que o Senhor Jesus é o nosso sol, nasça em nós para sermos renovados.
Amém. Que palavra maravilhosa de hoje, né? O irmão começa aqui falando que para amarmos, estar preparados para a volta do Senhor, precisamos ter comunhão com o Senhor e abrir o nosso ser. Esse sempre foi um problema para mim, porque eu falava, como eu posso fazer isso todo dia? Era uma coisa estranha para mim, né? Porque eu não nasci em um lar cristão. Mas eu via os irmãos de manhã, Alan, né? Oh, Senhor Jesus, eu te amo. E cada dia, e com ele eu pude aprender isso, né? Então, de um tempo para cá, eu venho acordando e falando, Senhor Jesus, eu não sei se eu te amo, mas eu escolho te amar. E aqui fala, no ser, fala, para termos um viver reavivados, temos que amar ao Senhor ao máximo e viver para Ele, com a meta diária de ter o desfrute máximo e ganhar Cristo. Ir amar o Senhor é dedicar um tempo com Ele. E nessas manhãs eu tenho destacado o meu tempo para Ele. E eu estou podendo experimentar amar Cristo ao máximo. E estou tentando amar Ele ao máximo. E estar com vocês hoje é amar o Senhor ao máximo. Amém, irmão. Louvado seja o Senhor por essa preparação. O Senhor está nos preparando para a vinda do Senhor, tendo um viver reavivado e um labor de apacentar. Aleluia, irmãos. O Senhor fala aqui para nós, levantar cedo para ter comunhão com o Senhor e podemos orar. Obrigado, Senhor, por um novo começo. Que este seja um dia memorável em minha vida. E isso que chamamos de reavivamento manhã após manhã. Amém. Aleluia, irmãos. O Senhor está falando com cada um de nós. Nós precisamos levantar cedo e pedir ao Senhor para ser reavivado. Aleluia, Jesus é o Senhor. Amém por esses 4 pontos aqui que fala sobre desfrutar o Senhor logo cedo pela manhã. Precisamos desfrutar o Senhor cedo pela manhã para ter um novo começo a cada dia. Todas as manhãs devemos permitir que o Senhor Jesus, nosso sol, nasça em nós para sermos renovados. Todas as manhãs devemos oferecer Cristo como nosso holocausto e oferta de paz. E, por último, aqui, precisamos receber todas as manhãs as novas misericórdias do Senhor, para experimentarmos sua renovação. Caso contrário, continuaremos os mesmos e o sofrimento que passamos serão em vão. Amém, irmãos. Na minha experiência, eu acordo muito cedo para ir para a faculdade, então o Senhor tem me acordado ainda mais cedo. E eu fico, Senhor, poderia ter dormido um pouquinho mais 1 hora de sono, porque o Senhor não me permite isso. E Ele continua me incomodando. E enquanto eu não chegar para Ele e falar, Senhor, obrigado por ter me acordado, Senhor, Jesus, eu te amo, Senhor, eu te escolho, eu não consigo voltar a dormir ou tirar um cochilo no máximo até realmente dar o meu horário de acordar. Então, o ponto que mais me tocou aqui é que, a letra H, enquanto estamos em meio ao sofrimento, precisamos receber todas as manhãs as novas misericórdias do Senhor, para experimentarmos sua renovação. Caso contrário, continuaremos os mesmos e o sofrimento que passamos será em vão. Então, que todas as manhãs nós possamos acordar e dizer ao Senhor, Senhor Jesus, eu te amo. Amém, irmão. Louvado seja o Senhor. Nós precisamos ter esse contato com o Senhor todas as manhãs. Mas muitas vezes, no meu viver diário, o meu contato é comigo mesmo. Preocupado com o que eu vou fazer durante o dia, né? Mas muitas vezes as coisas acontecem ao contrário. Aí eu me pego, volto e me pergunto a mim mesmo, quanto contato eu tive com Deus essa manhã? Precisamos voltar a ter contato com o nosso Deus todas as manhãs, desfrutando a sua palavra, nos enchendo de vida. Louvado seja o nosso Senhor. Precisamos, irmãos, nos contatar com o Senhor todas as manhãs. Ó Senhor Jesus, para que aí a nossa vida possa ser cada dia mais renovada. Senhor Jesus, precisamos nos encher desse Deus maravilhoso todas as manhãs. De manhã, Senhor, ouve a tua voz. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém, amados. Eu só me levantei para dizer algo para os irmãos. O vencedor vive em nós. Amém. O vencedor vive em nós. Amém. Precisamos
continuar a vitória do Senhor na terra. Amém. Aleluia! Ele vive em nós. Não temos que temer a nada, mas temos que de manhã nos consagrar ao Senhor, entregar o nosso viver a Ele e ter a certeza de que Ele já venceu por nós. O vencedor vive em nós. Amém. Amém, irmãos. Precisava confirmar essa palavra, né? Aqui no item 3 fala assim: tomar Cristo como nosso holocausto todas as manhãs é tomá-lo como aquele que viveu uma vida absolutamente para a satisfação de Deus e como a vida que nos capacita a ter esse viver. Amém, irmãos. Louvado seja o Senhor, porque temos essa vida em nós, né? E o que precisamos fazer é manter essa vitória, não confiando em nós mesmos, mas a vitória do Senhor Jesus, que Ele já venceu, né? Louvado seja o Senhor. E se precisarmos migrar, Ele também nos capacitará. Não é fácil, mas o Senhor, em nós possuímos essa vida que nos capacita a viver por meio do Senhor. Amém. Amém. O vencedor vive em nós. E em Cristo somos mais que vencedores. Amém. Uma coisa que o irmão falou em outra mensagem foi que nós temos que clamar: ora vem, Senhor Jesus. E aí o Senhor responde a nós: onde está a minha noiva madura? Então precisamos nos preparar. E para nós crescermos, para a noiva se preparar, ela precisa da palavra do Senhor. E ele fala aqui para nós orarmos a palavra e entrar no ministério da palavra. E aí o Senhor, ele vai nos transformar. Como a irmã compartilhou, enquanto estamos em meio ao sofrimento, precisamos receber todas as manhãs as novas misericórdias do Senhor. Então, todos os dias: Senhor, eu preciso da tua misericórdia. Senhor, eu preciso da tua graça. E cresce mais em mim. Senhor, eu estou em sofrimentos que a gente passa e repassa novamente. Se está repassando, Senhor, tem alguma coisa errada. Senhor, eu preciso avançar em Ti. Senhor, Jesus, vence em mim. E Ele vencerá. Pois esse é o desejo do coração do Senhor. Para que todos juntos possamos crescer e trazer o Senhor de volta. Uma coisa que tem tocado no meu coração desde fevereiro: ora, ó Senhor, vem. Ora, vem, Senhor Jesus. E nos prepara, orar uns pelos outros. Porque Ele precisa de uma noiva coletiva. É a igreja. Aleluia pela igreja. Amém, irmãos? Nesses 2 pontos aqui, os irmãos nos mostrou 2 frases em comum. Mas tem 2 resultados diferentes. Agora no Romano 1, a fim de nos preparar para a vinda do Senhor, precisamos manter a nossa vitória, tendo um viver reavivado, um viver de ser renovado diariamente. Essa renovação tem de ocorrer a cada manhã. Aqui, nesse primeiro ponto, nos fala de procurarmos o Senhor, para sermos reavivados, para sermos supridos por Ele, para que Ele possa nos alimentar. Agora, com respeito a pastorear, cada irmão tem uma peculiaridade, mas todos eles têm a mesma necessidade de ser suprido e de ser alimentado. E no item 2 fala justamente sobre você apacentar os irmãos, você dar a comida para eles, mas você só pode dar a eles o excedente que você tem de Cristo. Nem mesmo você pode ser suprido apenas para a sua necessidade, mas você tem que buscar o suprimento para que você também tenha um excedente de Cristo para alimentar os conservos, para pastorear os conservos. Amém. Amém, irmãos. O Senhor me incomodou e eu vim aqui dizer isso. Nós viemos hoje, nossa proposta aqui é exatamente nos prepararmos para a vinda do Senhor, né? Tendo um viver reavivado e elaborar o apacentar. Então, todo o tempo, todas as mensagens que nós ouvimos aqui é nesse sentido, de nos prepararmos para a vinda do nosso Deus maravilhoso. E aqui ele diz o seguinte, no algarismo romano 1, F, ele diz:
Não é primeiro. Ter um reavivamento renovado diariamente é ter uma nova transformação diária. Se permanecermos nessa transformação toda a nossa vida, cresceremos na vida do Senhor até amadurecermos. E no F ele diz, somos renovados diariamente por meio de 4 itens. A cruz, o Espírito Santo, pelo qual somos recondicionados, refeitos e remodelados com a vida divina, o nosso espírito mesclado e a palavra santa de Deus. Amém. Então, nós estamos vendo, mais uma vez, que nós já somos, né, a nossa vida blindada, a vida que nós recebemos. Nós precisamos cuidar dela. Nós viemos aqui nessa intenção de aprender isso, e o Senhor está mostrando que Ele nos dá todas as armas. Então, todos os dias vamos passar pela cruz, mas nós temos quem? Nós temos o Espírito Santo, aquela vida maravilhosa, blindada que o Senhor nos deu, né? Nós temos ainda um espírito mesclado com essa vida, e nós temos o alimento diário, que nós precisamos aprender a todo dia pegar um pouco desse maná. E se for de manhã cedo, então melhor ainda, né? A palavra santa de Deus. Que nós possamos sair daqui verdadeiramente com esse aprendizado de nos renovarmos todos os dias para o nosso Deus. Amém. Ah, tão jovem. Amém, irmãos. Um ponto que eu ganhei aqui, quando fala na letra G, que fala assim: precisamos ir à mesa do Senhor em novidade. O Senhor nunca aceita uma mesa velha. Precisamos ser renovados, aprendendo a dizer: desculpa, me perdoa. Amém. Que nós temos que ser renovados cada manhã, porque o Senhor não quer, Ele não gosta de coisas velhas, Ele quer que ser algo novo. Amém. Porque Ele é sempre novo. Amém. Que nós possamos ser renovados a cada manhã. Amém. Tem alguém abaixo de 30 anos aí fervendo? Se tiver, venha. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Irmãos, me perdoe, minha voz não é tão boa. Mas tem um hino que ele está no meu coração e está me incomodando muito aqui. Jesus está me incomodando para eu cantar ele. E é só uma frasinha, é o seguinte. Pouco a pouco, Deus elimina nossa vida natural. Ao crescermos nele, Ele aumenta em nós a vida divinal. O destino nosso é ter um viver. Amém. No dispensar divino. É uma bênção satisfeito estar com dias tão comuns. No dispensar divino. Esse é o nosso viver. É um viver normal nesse mundo tão cruel. Mas é um viver no Espírito. Um viver em Cristo Jesus. Desfrutando Ele, comendo e desfrutando e alimentando os irmãos. As pessoas, o Senhor quer ver mudanças. A Bíblia, o Senhor, é um desfrute que há mudança. Então nós precisamos mudar, precisamos dia a dia buscar o Senhor, amém, e viver em novidade de vida.